Mais uma vez, saudamos todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor, para meditar nessa noite. E eu gostaria de convidar os irmãos para me acompanhar nessa leitura. 2 Samuel, capítulo 6, do verso 1 ao 15. 2 Samuel, capítulo 6, do verso 1 ao 15. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor: Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam um carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até ao dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu 3 meses, e o Senhor abençoou e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus, da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Sucedeu que, quando os levaram à arca do Senhor, tinham dado 6 passos, sacrificavam ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal, de linho. Assim, Davi com todo o povo, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor, com júbilo e ao som de trombetas. Mas vamos orar. Santo Deus e querido Pai, nessa noite, nós queremos que o Senhor fale aos nossos corações, com essa palavra, que o Senhor nos ilumine, e que possamos, Deus, diante do Senhor, com reverência e com temor, a sua palavra, colocar os nossos corações na sua palavra, que é a verdade, e que ela que guia os nossos passos em direção ao Senhor, ao nosso crescimento, a um relacionamento mais íntimo com o Senhor, e que a nossa adoração, ó Pai, seja voltada segundo a sua palavra, de acordo com os ditames da sua palavra. Que o Senhor nos ajude a adorar o Senhor em espírito e em verdade, que possamos sempre colocar os nossos corações no Senhor e na sua palavra. Abençoe nossos irmãos aqui nessa noite, e que possamos juntos sairmos daqui com o desejo de praticar a sua palavra, onde nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu queria falar um pouco sobre adoração, e pensando falar sobre esse assunto, eu pensei num tema que diz assim: a suficiência das Escrituras na adoração. Vou repetir: a suficiência das Escrituras
na adoração. Então vou falar hoje sobre adorar ao Senhor segundo a palavra dele, tá certo? Existe uma frase que cada vez mais está se tornando popular no nosso meio. É uma frase que diz assim: o certo é aquilo que funciona. Se o que você faz está dando resultado, então isso é o certo. Vou repetir a frase: o certo é aquilo que funciona. Se algo está dando certo e trazendo resultados, isso é que é o correto. Se a sua metodologia alcança os objetivos, e você está certo. Isso tem se tornado uma falácia, isso tem se tornado uma verdade por parte do mundo e também dos cristãos, que diz que o certo é aquilo que funciona. Se funciona, é porque está certo. Se você tem uma metodologia, seja em que você faz, se isso alcança os objetivos que você tem em mente, então isso é o que é verdade. E aí isso é uma filosofia americana, chamado pragmatismo. Né? Parece assim uma coisa estranha, mas isso tem se tornado muito popular hoje, que é o pragmatismo. E o pragmatismo ele tem entrado no meio da igreja. Qual é o problema do pragmatismo? Todos nós, de alguma forma, nós somos pragmáticos, porque nós fazemos coisas que dá certo e que funciona, né? E independente do método que nós usamos, se isso traz resultado, então isso é o certo. Isso chama-se, dentro dessa filosofia, né, americana, pragmatismo. E o problema do pragmatismo é que ele não é movido por princípios, mas por resultados. Não importa se vai quebrar alguns princípios, o importante é o resultado. O importante é eu alcançar os resultados que eu tenho em mente. O importante é o que a minha empresa ela está alcançando. Mas se quebra alguns princípios, não importa. O importa é que eu estou me dando bem. O que importa é que a minha empresa está alcançando todos os objetivos. É assim que essa filosofia ela tem conquistado, né, o mundo, e as pessoas vão atrás de métodos e não princípios. Então o pragmatismo diz isso. Não importa os princípios, o que importa é se a sua metodologia está alcançando os teus objetivos. E esse tipo de filosofia, ela tem entrado também no meio da igreja. A igreja que se torna muito pragmática, isso é muito perigoso. Nós vamos ver isso na vida de Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus, em algum momento, numa situação muito específica da vida dele, ele se tornou alguém pragmático demais. Isso afetou a relação dele, e isso trouxe prejuízo não só para ele, como um líder guerreiro, um líder que nós conhecemos Davi, né, por todas as lutas que ele teve. Então Davi, nós vamos falar hoje sobre a vida de Davi em relação a isso, tá certo? Então, essa filosofia, ela infectou a igreja, essa ideia de que o certo é aquilo que funciona. Porque mexer no método, se está dando certo, se a igreja está crescendo, se a igreja ela está conquistando pessoas e mais pessoas, é igual o evangelismo. Quando você se pensa em evangelismo, agora não se pensa mais que a Bíblia é suficiente para evangelizar as pessoas, mas o que importa são os métodos, é como eu vou alcançar o coração das pessoas. Não importa se esse método de evangelismo ele venha quebrar os princípios da palavra do Senhor. Então isso chama-se pragmatismo. Isso está infectando as igrejas. Elas estão adotando métodos que dá certo, mesmo que quebre esses princípios. No contexto da adoração, esse tipo de filosofia, ele é mais elevado ainda. Quando nós pensamos em igreja que usa esse tipo de pensamento, esse tipo de filosofia, a adoração é a área mais elevada nesse sentido, né?
Coisas estranhas estão acontecendo na adoração, na igreja. Mas não importa, está dando certo. Embora esteja acontecendo coisas estranhas no meio da igreja. Coisas que as pessoas até comparam com rituais de candomblé e outras coisas que nós temos visto no meio da igreja. Mas é algo que está dando certo. É assim que as pessoas, por que mexer nisso? Mas isso não está de acordo com a palavra de Deus. Mas nós não podemos mexer, né? E aí, quando isso acontece, isso é muito comum, é um tipo de adoração muito da manipulação. A manipulação, ela tem sido algo muito evidente na adoração de muitos cristãos. As pessoas acham que podem manipular a Deus, o desejo de obter a atenção de Deus para mover a sua mão. Não, nós temos que fazer aqui, usar esse método, está dando certo em todo lugar, então nós temos que fazer isso, porque nós vamos alcançar o coração do Senhor fazendo isso, mesmo trazendo essas coisas estranhas para a nossa adoração, porque isso contagia, isso dá um êxtase na vida das pessoas, elas se tornam mais espirituais. É assim que as pessoas estão falando em relação à adoração. Mas nós precisamos entender o que é adoração. Quando nós sentamos aqui, nós viemos para adorar o nome do Senhor. Mas o que é adoração? Adoração não é manipulação, não é o desejo de extrair de Deus o que nós precisamos. E essa coisa que dá certo, o que as pessoas estão procurando, vai arrastando multidões e multidões com esse pensamento. Há uma música que diz assim: quando o louvor sobe, as bênçãos descem. Isso é manipulação. Eu vou adorar o nome do Senhor, e quando eu canto para Deus, então as bênçãos vão descer na minha vida. Chuvas de bênção caem sobre a minha vida. E o tipo de adoração que nós estamos vendo hoje é esse tipo de manipulação, dessa manipulação religiosa. Algumas pessoas, quando não encontram esse tipo de manipulação, nesse caso elas não vão encontrar nessa igreja, e aí nós somos taxados como, o culto da sua igreja é um culto morno, é um culto frio, é um culto sem fervor. Eu não gostei. E as pessoas, elas não estão vindo para adorar o nome do Senhor e pensando em oferecer adoração ao Senhor, mas receber. Eu não gostei do culto, porque não alimentou minhas expectativas, não alcançou o meu objetivo. Isso não é adoração. Adoração não é alcançar os meus objetivos, mas alcançar os objetivos do Senhor. Amém, irmãos? É alcançar a Deus. Quem diz que o louvor, o momento de adoração é para nós? É para alcançar minhas expectativas. É para alcançar os meus anseios, as minhas necessidades. E sabe, irmãos, isso é religiosidade, isso é perigoso. Isso é perigoso. O ponto de partida da minha adoração não é o que me satisfaz, mas é o que satisfaz a Deus. O ponto da sua adoração, o ponto de partida da sua adoração é procurar satisfazer a Deus. E o que Ele espera de você na sua adoração. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Nesse ano, eu e a minha esposa, nós vamos fazer 16 anos de casado. E sabe, eu amo a minha esposa. E eu já fico imaginando desde já o que eu vou dar para ela de presente nesse dia de 16 anos me suportando, né? Cuidando de mim, sendo uma esposa auxiliadora. E são 16 anos, tem uma história. E eu vou investigar o que ela anseia para esse dia, dar um presente no qual ela receba de bom grado, ela fique satisfeito com isso. Mas se você não sabe, e um dia você quer me presentear, eu adoro ferramentas.
Eu amo ferramentas. Eu compro ferramentas. E imagine que no dia do aniversário do nosso casamento, eu compro um estojo de chave de fenda para dar para minha esposa. Vai ser muito bom para mim. Porém, não vai satisfazer os seus anseios. Isso não vai causar muita alegria no seu coração. E sabe, quando nós pensamos sobre adoração, é isso. Adoração, eu vou investigar o que Deus deseja. O que Ele espera de mim, o que Ele espera que eu anseie, que eu alimente a Ele, que eu não alimente a Ele, mas que eu venha suprir os seus anseios, a sua vontade, e não a minha. Nós estamos com uma ideia muito errada sobre adorar a Deus, de uma adoração. O culto não foi bom para mim, às vezes hoje o culto não foi como eu esperava, e você sai frustrado por causa disso. Nós vamos ver isso na vida de Davi. Davi se frustrou, porque as suas expectativas não foram alimentadas. Mas quem diz que a adoração ao Senhor é para nós? É para Deus. É nós satisfazer, investigar pela palavra de Deus os seus anseios em relação a nós. E nós vamos suprir isso. Nós vamos oferecer o nosso melhor a Ele. Isso é a verdadeira adoração. E não esse método, essa forma de manipulação e de outras coisas acontecendo. Isso não é adoração. Então o texto aqui que nós lemos de 2 Samuel, e aí eu gostaria de que você deixasse a sua Bíblia aberta, para nós discorrer um pouco nesse texto e tirar alguns princípios e olhar aqui, à luz desse texto, alguns aspectos da nossa adoração no qual nós devemos oferecer ao Senhor. Então esse texto ele demonstra um perigo desse pensamento de adoração. Se nós não adorarmos o Senhor da maneira como Ele deseja, se nós não investigamos, nós corremos o risco de fazer algo errado diante de Deus e não sermos recebidos. A nossa adoração não ser recebida por Deus, assim como ocorreu aqui nesse fato aqui, nesse relato aqui com Davi. Davi, um homem segundo o coração. Nenhum outro foi chamado um homem segundo o coração de Deus, a não ser Davi. Mas Davi, nesse momento, ele fez as coisas certas, mas com as motivações erradas. E Deus não recebeu esse tipo de adoração. Vamos ver isso. Então, Davi, um homem segundo o coração, ele tem uma missão aqui. E a missão era trazer a arca de volta para o seu povo. A arca, ela representa, é a figura da presença de Deus. Deus está entronizado nessa arca. E aí, Davi sabe que tem que trazer a arca de volta. Por vezes, Davi lutou contra os filisteus. E essa arca estava com os filisteus. E Davi foi bem sucedido. Se você olhar no capítulo 5, no finalzinho do versículo 25, diz assim: fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus desde Sheba até chegar a Jezé. Então, Davi sempre foi bem sucedido nas suas batalhas, um homem guerreiro. E depois que Davi, ele é ungido como rei, e ele tem essa missão, agora de trazer a arca de volta ao seu povo. A arca deveria estar no meio do povo no qual Deus escolheu para se tornar propriedade exclusiva dele. E agora, Davi tem essa missão. E Davi reúne um povo. Você note aqui no versículo, comigo aqui no versículo 1, diz assim: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30 mil. Era 30 mil homens. Era uma bela procissão de homens que agora estavam reunidos e tinham uma missão, e eles vão conduzir a arca. E eles estão conduzindo a arca, eles colocam a arca num carrinho, e eles vão conduzindo essa arca.
Eles vão trazendo de volta para onde ela deveria estar. Só que em um dado momento você vai perceber isso, que Davi, olha o versículo 2, dispõe-se e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalá de Judá, que levaram de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. Uzá e Aiô, né? Eram dois irmãos. Os dois irmãos estavam ali na frente, conduzindo, e em um determinado local, Uzá estende a mão sobre a arca. Olha o versículo 5 e 6. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. E Uzá estendeu a mão para segurar a arca. E aí o versículo 7 é algo que ninguém esperava, e algo aconteceu, algo sobrenatural. Diz assim: então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus os feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. O que houve de errado? Uzá, ele queria proteger a arca, mas o que está errado aqui com Uzá? Nesse ato particular de adoração de Davi, a sua intenção era as melhores. Era conduzir a arca do Senhor até o seu povo. E você note aqui comigo, no verso 5, que todos estão em festa, todos estão adorando, estão exaltando, estão se alegrando na presença de Deus. Mas o que houve de errado nessa adoração? Davi é responsável. Uzá, ele sofreu dano, mas Davi é responsável por essa falta de reverência, por ter sofrido as consequências. Lembre que eu disse que uma igreja pragmática, uma igreja que usa de métodos, que não é uma adoração genuína, pode trazer danos para a igreja. É perigoso. E Davi, ele está conduzindo o povo, ele é o líder principal. O povo está debaixo da sua autoridade. E agora, em um dado momento, quando a procissão está seguindo e todos estão se alegrando, todos estão adorando, há uma adoração muito apaixonada por parte desse povo, que dançava, que se alegrava na presença de Deus. No entanto, houve um problema, e a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e ele foi morto. E isso aqui não quer dizer que isso aqui era um indicativo da falta de paixão de Davi e nem do povo. Eles estão fazendo as coisas certas, eles estão adorando ao Senhor. A intenção é certa, é boa. A intenção é boa, eles estão querendo levar a arca para a casa do Senhor. E seus corações estão voltados para Deus, eles estão exaltando o nome de Deus. Mas por que deu errado? Por que deu errado? Porque Davi começou errado. Essa não era a instrução do Código Levítico. Davi não se atentou para a palavra de Deus. A nossa adoração, ela deve estar em conformidade com a palavra de Deus. Senão, Deus não vai receber a nossa adoração. Por isso que não adianta colocar coisas estranhas no nosso culto, no tipo de adoração que eu estou oferecendo a Deus.
Deus não vai receber. Você pode até entrar nesse clima aqui, de uma paixão, de um êxtase, de festa, de alegria na presença de Deus. Mas às vezes o tipo de oração que nós estamos oferecendo a Deus não condiz com as Escrituras. E Davi começou errado. Eu vou falar isso daqui a pouco. Nós vamos ver outro texto e vamos mostrar os detalhes. Aonde foi que Davi errou? No seu pragmatismo, de que ele achava que ele estava fazendo as coisas certas, o método que ele estava usando estava dando tudo certo. Mas o final não foi isso. Foi triste. Os bois tropeçaram e Uzá, ele segurou a arca. Isso, você percebe que ele segurou a arca, e isso foi tão natural. E isso não foi intencional. Eles haviam até um desejo de fazer as coisas certas. Uzá não tinha nenhuma intenção de prejudicar a adoração naquele momento de ninguém, nem de atrapalhar os planos de Davi. A intenção dele era boa, de oferecer a Deus um culto, mas no entanto era proibido. Uzá não podia fazer aquilo. Davi não podia ter conduzido o povo naquele tipo de adoração. E uma igreja bíblica não pode conduzir a sua igreja a adoração de qualquer jeito, porque senão isso é perigoso. Isso vai trazer consequências para o povo. Isso vai trazer consequências para a sua vida, quando você não oferece a sua adoração nos ditames da palavra de Deus. Isso vai trazer problema para a minha vida e para a sua vida. Se não encaixa no padrão, se ela não é conduzida dentro dos ditames da palavra de Deus, isso vai trazer sérios problemas para a nossa vida espiritual. Nós vamos ver isso, uma adoração falsa. Então, e a ira de Deus se levantou contra Uzá. E por que Deus se irou, se havia uma boa intenção? Se o povo estava exaltando o seu nome, a intenção não era boa? Porque faltou reverência, porque não foi de acordo com a palavra de Deus, porque não foi de acordo com os ditames da palavra de Deus. E sabe, irmãos, sabe qual foi a reação de Davi? Olha do versículo 8 a 10, a reação de Davi. Davi, ao ver Uzá sendo morto, e a ira de Deus se acendeu contra Uzá, para dizer assim, basta, não é isso que eu espero de vocês. Chega. E Deus se ira. A adoração deve alegrar o coração de Deus e não deixar Deus irado. A nossa adoração tem que encher o coração do Senhor de alegria. Mesmo com as nossas debilidades, às vezes, mesmo com as nossas incoerências. Mas tem que ser uma adoração pautada na palavra de Deus. Olha a reação de Davi. Versículo 8. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Como Davi reagiu? Ele ficou desgostoso. Davi ficou chateado. Davi ficou chateado porque Deus era justo. A ira de Deus, ela é justa. Quando Deus se ira contra o pecador, e até mesmo adoradores com boas intenções, se Deus se levanta contra esse tipo de adorador, é porque ele é justo, ele sabe o que ele está fazendo. Mas Davi ficou irado, desgostoso, porque Deus se irou. Em outras palavras, Davi, ele está dizendo que Deus foi injusto. E Davi ficou com medo. Versículo 9 diz que temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? O versículo 10, não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Então Davi, ele ficou chateado, Davi ficou com medo, e agora Davi está frustrado.
Davi, ele entrega a arca, não quis retirar para junto de si a arca do Senhor, ele não quis mais se aproximar da arca, ele não está disposto a ter Deus por perto, porque as suas expectativas foram frustradas. Não era. Davi foi, apesar da sua boa intenção, e fazer as coisas não de acordo com a palavra de Deus, isso, ao receber um não de Deus, ele se frustrou, ele fica desgostoso, e ele se retira da presença de Deus. A arca, como eu falei, é uma figura da presença de Deus, é Deus entronizado no meio do seu povo, mas Davi se afasta. Isso é muito comum de pessoas que alimentam falsas expectativas em relação a Deus e a sua adoração, o tipo de adoração, e quando ele não é correspondido ao tipo de adoração que ele oferece, então ele se frustra, e ele se afasta de Deus. Isso é notório nos nossos dias, isso é muito comum. As pessoas, por não ter suas expectativas alimentadas do jeito que elas querem que Deus, elas não querem caminhar nos ditames de Deus, mas que Deus caminhe no seu ditame, na sua forma, no seu padrão, do seu jeito, do seu estilo, alimentando sempre as suas falsas expectativas em relação a Deus. E por causa disso, Deus não é injusto, e aí as pessoas se frustram e se afastam de Deus, e se afastam da comunhão dos santos, se afastam da igreja, e não adoram a Deus como deveriam adorar na sua vida, e se afastam de Deus por seus desejos egocêntricos. Eu sempre admirei muito Davi, um homem segundo o coração do Senhor, um homem guerreiro, um rei. Mas aqui Davi falhou. Davi não fez aquilo que era da vontade do Senhor. E por causa disso, a arca ficou na casa de Obed-edom. Versículo 11 diz assim: ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, geteu 3 meses, e o Senhor abençoou e toda a sua casa. Quando Deus se faz presente na minha vida, na sua casa, Deus abençoa. Quando você coloca Deus na sua casa, na sua vida, você sim recebe a graça dele, a sua misericórdia, e Deus derrama da sua graça em nosso favor. Mas Davi, ele agora está frustrado, com medo, chateado com Deus, e ele entrega a arca, ele se afasta da presença do Senhor. E o versículo 12 ao 15, ele já conta uma outra etapa da história. Até o momento a cena termina isso: Davi voltando para sua casa, frustrado, conduzindo agora todo um povo frustrado, chateado, porque a sua adoração não foi aceita. Eles cantavam, eles se alegravam diante do Senhor, a intenção era boa. Agora a cena é Davi voltando para sua casa, frustrado, decepcionado, porque o irmão não falou comigo, porque o pastor não falou comigo, porque hoje o culto, eu não queria ouvir esse tipo de mensagem, porque essa mensagem ali até me deu sono, e eu voltei para casa frustrado, decepcionado. E assim é Davi. Você não está vindo aqui para Deus suprir as tuas expectativas, teus anseios pessoais, mas você vem para alcançar o coração do Senhor, meu irmão. Não é isso. Senão você tem tudo, senão vai acontecer a mesma coisa. Se você alimentar esse tipo de expectativa no seu coração, corre o risco de você voltar para a sua casa desanimado, longe de Deus, frustrado, decepcionado, porque eu não fui recebido dessa forma, porque não pegaram na minha mão, porque não disseram isso a meu respeito, porque eu esperava isso, tanto que eu gritei lá para Deus e Ele não me atendeu, tanto que eu clamo ao Senhor, tanto que eu dou ao Senhor, e Ele não tem atendido às minhas expectativas.
Isso é religiosidade, isso é falsa adoração, isso é pragmatismo puro. Então, agora você vai perceber no verso 12 até o 15, o Davi agora é outra realidade. A cena ela mudou. Davi voltando para casa frustrado, e o verso 12, agora Davi tendo uma nova atitude. Davi agora tem uma nova, uma disposição diferente da primeira. Olha o que diz o versículo 12. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Esse texto aqui, ele dá uma panorâmica de tudo que aconteceu. Ele diz que, ao saber da notícia que a arca ficou lá, na casa de Obed-edom, e aí Davi, sabendo da notícia, agora Davi fez subir a arca da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. E agora diz que ele toma uma nova atitude, ele vai lá, pega a arca com alegria e leva a arca. E agora, por que deu certo? É muito... Eu não tenho como tirar os detalhes disso. O que Davi fez? Como Davi agora conseguiu levar a arca? Como ele conduziu essa arca até a cidade de Davi? Agora, o que Davi fez diferente? Vamos pensar um pouco. Antes, Davi, ele conduziu a arca e não deu certo. E, pelo contrário, Davi saiu dali frustrado e abandonou. Agora, Davi, essa parte desse texto, verso 12 ao 15, fala que Davi, todo o povo, o versículo 13, diz assim: sucedeu quando os que levaram a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava cingindo de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo o Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. O cenário parece igual. Davi reúne novamente o povo e há alegria, há dança, há júbilo. Eles dançavam, mas o que deu certo dessa vez? Será que houve mais contrição da parte do povo? Será que os elogios agora para Deus foram melhores? Será que antes não houve este elogio para Deus? Ou porque dessa vez eles trouxeram de fora um cantor famoso gospel e mais um pregador de fora, e o culto foi perfeito, a adoração nesse momento foi perfeita? O que aconteceu? O que houve? Quem vai nos dar esses detalhes, e aí eu gostaria que você fosse um pouquinho para frente na sua Bíblia, 1 Crônicas, capítulo 15, do verso 1 ao 4. 1 Crônicas, capítulo 15, do verso 1 ao 4. E depois eu vou ler do verso 11 ao 15. Aqui ele vai contar os detalhes que lá naquela passagem não contou. Ele diz assim: fez também Davi casas para si mesmo na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e lhe armou uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Olha aí, a história mudando. Agora Davi diz: ninguém pode levar a arca, a não ser os levitas. Agora, Davi está conduzindo a arca dentro dos ditames da palavra de Deus. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas. O versículo 3. Davi reuniu a todo Israel em Jerusalém, para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar, que lhe tinha preparado. Reuniu Davi os filhos de Arão e os levitas, os filhos de Coate. Aí eu pulo para o versículo 11. Chamou Davi o sacerdote Zadok
e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e lhes disse: vós sois os cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois visto que não a levaste na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não buscamos segundo nos foram ordenado. Olha a consciência de Davi mudando. Aí o versículo 14: santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas, para fazer subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Sabe, irmãos? Segundo a palavra do Senhor. Agora Davi estava fazendo o que era certo, com a motivação certa, dentro dos ditames da palavra de Deus. Irmãos, a nossa adoração tem que ser de acordo com a palavra de Deus. O que governa as nossas vidas deve ser a palavra de Deus. A nossa adoração tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Ele diz que agora Davi conduziu aquele momento de adoração, não mudou. Davi continua sendo o mesmo homem apaixonado por Deus, adorando a Deus, dançando, cantando para Deus, sendo o mesmo adorador. O problema é que ele fez isso dentro dos parâmetros da palavra de Deus. Agora ele fez a coisa certa, com a motivação certa. A verdadeira adoração acontece quando nós colocamos o nosso coração na sua palavra. Amém, irmãos? A verdadeira adoração acontece quando nós fazemos de acordo com a palavra de Deus. Não são os métodos, não é a forma, não é dentro das nossas expectativas, mas é dentro da vontade da palavra de Deus. É a palavra de Deus que deve nortear nossas vidas, em adoração a Ele. Amém? Então, louvado seja Ele por isso. Devemos louvar Deus por quem Ele é, e pelo que Ele fez, por quem Deus é, e como Ele deseja as coisas que nós façamos. Não é dentro das minhas expectativas, não é dentro das minhas vontades, não é da forma que está dando certo, não é da forma que está dando certo. Se você olhar para mim, tem um bocado de aspa voando. Não é de acordo com o que está dando certo, mas é dentro dos ditames da palavra do Senhor. Então adorar a Deus é de acordo daquilo que Deus espera de nós, é de acordo com a sua vontade. Nossa adoração deve ser orientada pela palavra de Deus. Não há necessidade de acréscimos na nossa adoração. Não há necessidade de criarmos algo novo. Não há necessidade. A palavra do Senhor, ela é suficiente. As Escrituras é suficiente para conduzir a uma adoração que agrade a Ele. As Escrituras. As Escrituras. Somente as Escrituras. Ela vai nos conduzir. Então, Davi, ele não perdeu a sua paixão por Deus, como eu disse, no versículo 15, aliás, no versículo 15 mesmo, e os anteriores, você percebe que eles continuam sendo as mesmas pessoas,
com as suas emoções, com as suas paixões por Deus. Mas agora, a sua emoção estava dentro do padrão de Deus, dentro da palavra de Deus. Eu sei que nós somos emocionais, nós fomos criados com emoções. Adoração envolve emoção, sim. Nós vamos chorar, nós vamos nos colocar diante de Deus de uma forma contrita, com o coração, muitas vezes, aquebrantados diante do Senhor, e nós choramos, nós colocamos as nossas emoções sim, mas de acordo com a palavra de Deus. Não pode sair para um outro lado, não pode ser conduzido para as nossas emoções, nesse sentido da adoração, não pode ir para um outro lado, para um extremo. E nós temos visto coisas estranhas no nosso meio, no momento da adoração. Gente que bate a cabeça na parede, gente que se desliga, gente que cai seco no chão, gente que sai dando mortal para trás. Isso não é adoração. Isso é falta de reverência, isso é falta de entender o que a palavra de Deus fala sobre adoração, de como nós devemos ser verdadeiros adoradores diante do Senhor. Isso não passa de ritual. Isso não é bom para a igreja. Então, louve a Deus. Vamos concluir aqui, irmão, dizendo que vamos louvar a Deus pela nova aliança. Cristo é o nosso profeta. Cristo agora é o nosso sacerdote. E Ele é rei. O rei antes não podia tocar na arca. Deus sim, Ele é Deus. E agora nós somos a arca, por causa da obra de Cristo. Agora nós temos a presença de Deus em nossas vidas, e nós temos toda a liberdade, somos livres para adorar esse Deus que se faz presente em nossas vidas. E nós podemos sim prestar um culto, mas um culto racional a Ele, uma adoração verdadeira, e em espírito e em verdade, dentro daquilo que é o padrão da palavra do Senhor. E porque nós somos agora essa arca, e Deus se faz presente nas nossas vidas, nós não cairemos mortos diante de Deus. Deus se faz presente, irmãos. Deus se faz presente. Louve a Deus, louve a Ele por isso. Mas algo que nós não podemos esquecer é que quando nós nos afastamos da verdade, nos tornamos manipuladores de uma adoração. Eu vou repetir isso. Quando nós nos afastamos da palavra de Deus, nos tornamos manipuladores de uma adoração que não é bíblica, que Deus não se agrada. Porque não olhamos à luz da palavra de Deus, que tipo de adoração nós estamos oferecendo a Deus, muitas vezes com muitas incoerências da nossa parte, que não alegra o coração do Senhor, que não satisfaz. Vamos louvá-lo por quem Deus é e o que Ele já fez pela minha vida e pela sua vida, amém, irmãos? Aleluia! Vamos exaltar esse Deus por quem Ele faz, não com desejo de manipular Ele, não com desejo de obter tal coisa, tal anseio do meu coração, mas o nosso desejo, na nossa adoração, é acima de tudo, satisfazer os anseios do próprio Deus, glorificando, exaltando a Ele. É esse Deus que nós devemos, esse tipo de adoração que nós devemos oferecer a Deus. Na nossa adoração, o objetivo, quem é? É o nosso coração, é o Senhor. É o Senhor. E quando nós temos esse objetivo, tem que ser feito de acordo com a palavra dEle, de acordo com a sua vontade, de acordo com os seus anseios. Não podemos fazer as coisas certas pelas motivações erradas. Sua palavra é suficiente. Nosso objetivo na adoração apesar de pecadores, estar em plena comunhão com o Senhor.
É nos render diante desse Deus santo e dizer, e glorificá-lo, exaltá-lo, por um Deus gracioso, misericordioso, que ofereceu o melhor para você, pela sua salvação, por ter nos resgatado da condenação do pecado. E isso deve ser a nossa motivação maior, não para obter de Deus algo que nos satisfaça, mas é satisfazer a Deus, dentro do nosso relacionamento com Ele. Amém, irmãos? Que esse deve ser o nosso intuito de adoração. Adore a Ele, exalte a Ele. Se tiver que chorar, chore. Somos emocionais, sim. Devemos estar apaixonados por Deus, mas dentro da vontade dEle, com desejo de satisfazer a esse Deus. Vamos orar, irmãos? Vamos adorar o Senhor. Vamos nos prostrar diante desse Deus santo, em adoração, com reverência, com a nossa vida. Com a nossa vida. E eu até lhe digo mais, cuidado. Viver lá fora de qualquer jeito e simplesmente só chegar aqui e dizer, eu sou teu, eu quero sentar no teu colo, eu quero te abraçar, Deus. Isso não vai mover o coração do Senhor. Simplesmente você gritar bem alto e dizer que quer sentar no colo de Deus, isso não vai fazer muita diferença na sua adoração. Dizer que quer abraçar Ele, que se sente como um menino no colo de Deus, e que a partir daí as bênçãos vão cair sobre a tua vida, chuva de bênçãos. Não é, isso não condiz com a palavra do Senhor. Vamos nos prostrar, vamos nos arrepender, vamos pedir a graça dEle, a misericórdia dEle. Vamos confessar os nossos pecados nessas falsas expectativas dos nossos corações. Quando muitas vezes estamos vindo aqui para alcançar algo que queremos alcançar, mas que não é da vontade dEle. Vamos orar.